Aprovada na Câmara dos Deputados, a chamada mini-reforma eleitoral segue agora para análise do Senado. Entre outros pontos, os projetos aliviam punições, mudam a prestação de contas de partidos e candidatos e alteram regras sobre inelegibilidade. Flexibilizam ainda as cotas femininas, vetam as candidaturas coletivas e obrigam um transporte público gratuito no dia das eleições. A gente tem mais informação agora ao vivo de Brasília. João Pedro Melo está com a gente. Bom dia, JP, seja bem-vindo. A todos que nos acompanham, pois é, a gente está de olho nessa mini-reforma ao longo de toda a semana e falávamos desde o início que provavelmente ela correria contra o tempo. E agora a gente tem informação de que ela pode não ser votada no Senado a tempo de valer para a eleição do ano que vem. Por quê? Porque ela tem que ser votada e, vamos dizer assim, sancionada até o dia 6 de outubro. Senão ela não vale para a eleição municipal do ano que vem. O projeto foi aprovado na Câmara e agora precisa ser analisado pelos senadores. O presidente do Senado já deixou claro que não tem o compromisso de aprovar essa proposta no prazo e que para valer no pleito de 2024, essas regras aí ele sabe que tem que ser sancionadas até o dia 6 de outubro, mas tem todo um trâmite dentro da casa, CCJ, entre outras questões que podem, obviamente, atrasar o trâmite dessa proposta. Rodrigo Pacheco afirma ainda o seguinte, que é preciso tempo para analisar a matéria e criar uma nova legislação. A gente vai ouvir um trechinho dele agora. Nós temos que avaliar se é possível fazer isso em 2 semanas ou não. De qualquer forma, nós não podemos produzir uma legislação na pressa, né? Qualquer que seja ela, e especialmente uma legislação dessa natureza. Bom, mesmo com esse alerta de Pacheco, essas mudanças são praticamente um consenso dentro do Congresso Nacional. Dos 20 partidos envolvidos na discussão na Câmara, somente o Novo, PSOL, Podemos e Rede contabilizaram mais votos contrários do que a favor. Esse texto recebeu críticas por afrouxar a punição a políticos acusados de irregularidades. O projeto libera, por exemplo, doações de pessoas físicas por Pix sem identificar o CPF e acaba com as prestações de contas parciais. Ainda flexibiliza o uso de recursos de candidatas mulheres para pagar a conta dos homens. Para isso é necessário que haja benefício para as campanhas femininas e de pessoas negras. A proposta ainda restringe a inelegibilidade por improbidade administrativa aos casos em que o crime foi intencional, ou seja, fica mais difícil comprovar uma culpa. Esse texto também prevê que a pena de inelegibilidade de 8 anos deve começar a contar da condenação e não depois do fim do mandato, como era até hoje, né? Então essa é uma questão que está sendo discutida. O Senado não tem muito compromisso ali, como disse o Pacheco, de votar até o dia 6 de outubro. Portanto, essa proposta segue correndo contra o tempo, mas ao que tudo indica, não vai valer para a eleição municipal do ano que vem. O JP, nos corredores aí de Brasília, a que se atribui esse discurso mais, digamos, comedido do Pacheco, na comparação principalmente com o trator que foi a atuação de Arthur Lira na Câmara dos Deputados para que esse projeto fosse aprovado? A gente pode atribuir isso à pressão da sociedade, porque esse assunto pegou, né? É verdade, Megali. Olha, pode ser que sim, mas se a gente levar em consideração, é muito mais também um outro atrito que já vinha ocorrendo entre Lira e Pacheco, já mais ou menos desde o início do ano, em que Pacheco sempre disse que o Senado fica prejudicado na análise dessas matérias, já que normalmente os textos chegam para eles faltando ali 2 semanas para vencerem ou para perderem validade, e que normalmente o Senado não tem tempo de analisar, só tem que aprovar no tratoraço como a Câmara faz, e que para ele isso não é interessante. A gente teve inclusive um atrito, Arthur Lira dizendo que não ia pautar matérias mais, teve aquela questão de que alguns textos do governo ficaram parados, e isso é um reflexo. O Pacheco sempre falou sobre isso, que é preciso calma, é preciso dar tempo para o Senado analisar essas questões, e agora mais uma vez ele coloca ali a bola no chão para tentar ver o que vai acontecer com essa matéria. É fato, tem um consenso dentro do Congresso, os parlamentares querem essa mini-reforma eleitoral, só que ele precisa de fato colocar também a bola no chão para dizer quem é que vai colocar esse texto em votação, que no caso é ele. Ele também vai conversar com o presidente da Comissão de Constituição e Justiça para dizer quando essa matéria vai ser votada, e a tendência no final das contas é que sim, esse texto seja aprovado até o dia 6 de outubro, mas ele já está ali meio que tirando a responsabilidade. Olha, se não for, a gente avisou antes que não seria. Então é mais ou menos ali um jogo que já está jogado, como você mesmo disse ao longo da semana, mas que Pacheco tem que fazer esse papel de durão, né? É isso. Ô, JP, eu fico muito feliz de ver quando você está assim,
às sextas-feiras, com uma camisa polo, mais relaxado e tal. É sempre um bom sinal pra gente, viu? De que não haverá. De que não haverá nada. Não tá penduradinho ali na arara atrás? Será? Tá pronto pra entrar aí. Se precisar, né? É que nem jogador reserva no aquecimento. Fica o jogo inteiro ali atrás do gol se aquecendo. Né? Precisou, corre no Supremo, corre no Congresso, corre no Palácio, né? Tem conversa, não. Tá bom. Então não é pra eu me animar tanto assim com essa camisa polo despojadinha, né? Só um pouco. Tá bom, boa. JP, a gente volta a conversar mais tarde. Até já. Tá certo, até já. Abração. E Mauro Cid, hein? O ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro disse que entregou em mãos ao ex-presidente a grana das joias vendidas no exterior. Essa informação foi divulgada inicialmente ontem à tarde pela Veja e confirmada na sequência pela reportagem da Band. O tenente-coronel prestou pelo menos 3 depoimentos nas últimas semanas, alguns deles quando ainda não estava na condição de delator. Ao ser ouvido, Mauro Cid disse que entregou pelo menos $25 mil, algo em torno de R$125 mil, nas mãos do então presidente. O dinheiro havia sido obtido com a venda de 2 relógios de luxo nos Estados Unidos. Um Patek Philippe, olha aí o Patek Philippe que andava sumido, ninguém sabia onde estava, Mauro Cid sabia, e um Rolex. O tenente-coronel destacou que as provas das negociações no celular dele, as provas estão no celular, e esse celular já está sendo periciado pela Polícia Federal. O pai de Mauro Cid, o general da reserva Lorena Cid, se comprometeu com a PF e disse que vai ajudar nas investigações. Jair Bolsonaro não se pronunciou, mas o que ele tem dito é que está tranquilo e não cometeu nenhuma irregularidade. O Supremo Tribunal Federal deve retomar na semana que vem o julgamento dos envolvidos nos atos criminosos de 8 de janeiro. Até agora, 3 réus foram condenados pelo Supremo, 2 deles a 17 anos de prisão e o outro a 14 anos de cadeia. Aécio Lúcio Costa, Matheus Lima de Carvalho e Tiago Matar ainda terão de pagar uma multa coletiva de R$30 milhões por danos morais. Durante o julgamento, prevaleceu o voto do relator do caso, o ministro Alexandre de Moraes, e todos foram sentenciados por 5 crimes: abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, associação criminosa armada, dano qualificado e deterioração do patrimônio tombado. Entre os ministros, Nunes Marques foi o único que não viu qualquer tipo de ação dos réus contra a democracia, e aí sugeriu penas mais leves. Mas o dia de ontem foi marcado bastante por bate-boca entre integrantes do Supremo, primeiro entre André Mendonça e Alexandre de Moraes. Todos esses movimentos de 7 de setembro, como ministro da Justiça, eu estava de plantão com uma equipe à disposição, seja no Ministério da Justiça, seja com policiais da Força Nacional que chegariam aqui em alguns minutos para impedir o que aconteceu. Eu não consigo entender, e também carece de resposta, como que o Palácio do Planalto foi invadido da forma como foi invadido. Claramente, a Polícia Militar, eu também fui ministro da Justiça e sabemos nós dois, que o ministro da Justiça não pode utilizar a Força Nacional se não houver autorização do governo, do Distrito Federal, porque isso fere o princípio federal. Não em relação aos prédios federais. Mas não em relação à Praça dos Três Poderes. Mas em relação às edificações federais, ele pode e deve com fazer. Todo respeito, Vossa Excelência, querer falar que a culpa do 8 de janeiro foi do ministro da Justiça... Vossa Excelência que está dizendo isso. É um absurdo. Vossa Excelência que está dizendo isso. 5 comandantes estão presos. Muito embora eu queria e o Brasil quer ver esses vídeos do Ministério da Justiça. O ex-ministro da Justiça, que sucedeu Vossa Excelência, fugiu para os Estados Unidos, Eu sou advogado de ninguém e jogou o celular dele no lixo. Eu não sou advogado e foi preso. Ninguém. E agora Vossa Excelência, Vossa Excelência vem no plenário do Supremo Tribunal Federal, que foi destruído, para dizer que houve uma conspiração do governo contra o próprio governo. Tenha dó. Não coloque palavras na minha boca. Tenha dó. Não coloque palavras na minha boca. Não coloque palavras na minha boca. Bom, daí num outro momento, Gilmar Mendes contestou o voto de Nunes Marques, que não viu a intenção dos réus em abolir o Estado Democrático de Direito. Nós tivemos, e a gente viveu isso na pele, 7 de setembro, em que imaginávamos que aquilo poderia descambar para a arruaça que se transformou o 8 de
janeiro. Fora o incentivo que havia a partir do próprio chefe do Poder Executivo para esse tipo de prática, ou mesmo para a omissão. De modo que, ainda ontem vi essa consideração sobre o passeio no parque. Jamais houve passeio no parque. Não se tratava de passeio no parque, ministro Cássio, nem de um incidente. A cadeira que o senhor está sentado, depois, a cadeira que o senhor está sentado, estava lá na rua. Bom, aí teve um outro momento que fica mais para o campo, digamos, pitoresco, né, desses julgamentos. Momento em que o advogado de um dos réus, o Henri Valdir Katwinkel, confundiu o livro Pequeno Príncipe com O Príncipe, de Maquiavel. Aí ele foi confrontado e tal pelo Alexandre de Moraes. Vamos só exibir aqui um trechinho de como foi isso. Diz o Pequeno Príncipe, os fins justificam os meios e podemos passar por cima de todos. Maquiavel, os fins justificam os meios. Tá? Maquiavel. Não é Essa frase não tá nem no Maquiavel, tá? Não tá nem no Príncipe. Ela costuma ser citada, é uma daquelas... Bastante. Ela é uma daquelas famosas frases que nunca foram ditas, mas que pegaram. Como disse Charles de Gaulle, o Brasil não é um país sério. Ele nunca disse isso. Mas pegou. Como disse o Pelé, o brasileiro não sabe votar. O Pelé também não disse isso. Ele deu uma entrevista falando, sim, que no Brasil políticos são eleitos, que o brasileiro poderia... Mas ele nunca disse essa frase, o brasileiro não sabe votar. Não obstante, o Jornal do Brasil colocou essa frase, entre aspas, na manchete, e pronto, fim de papo. O Pelé disse que o brasileiro não sabe votar. E aí isso foi entendido na época como uma defesa da ditadura, já que o brasileiro não sabe votar, então é melhor que não vote mesmo. Essa frase não tá no Príncipe. Muito menos do Pequeno Príncipe. Aí não tá mesmo, que né? é o livro preferido das misses, né? Antigamente as misses todas... Respondiam isso sempre, né? O Pequeno Príncipe. Não tá. Mas essas sessões têm sido um festival de tosqueiras. Esse senhor, esse advogado, ele gastou mais tempo atacando o próprio STF do que defendendo o seu cliente e divulgando fake news. Ele foi lá e disse que o Barroso, certa vez, usou a frase, como é que é? Eleição não se ganha, eleição se toma. No que foi interpelado pelo ministro, porque essa frase nunca saiu da boca do Barroso. Em determinado momento, em um dos poucos instantes em que ele, de fato, tentava defender o seu cliente, Tiago de Assis Matar, ele foi lá e sabe Deus por quê, começou a apelar para um certo sentimentalismo. O advogado, ele não vê o filho há mais de 8 meses. Os filhos acreditam que o pai morreu. Eles olham para o céu em busca de uma estrelinha. O que ele queria? Fazer o Xandão chorar? Né? E por que eles acham que morreu o pai? Não contam pros filhos que o pai tá passando uma temporada na cadeia porque fez o que fez? Ou que tá viajando numa fazenda? Por que estão falando pra esses moleques que o pai morreu? Então é tudo uma tosqueira. Aliás, em geral, pessoas que cometem crimes ficam bastante tempo mesmo, né? Sem ver os filhos. Por que seria diferente nessa situação? Aí teve lá uma outra advogada, Larissa Cláudia Lopes de Araújo, que fez uma argumentação tosca, gaguejante, cheia de acusações conspiratórias, se embananou toda. Em determinado momento ela chorou quando falou da própria situação, dos seus próprios problemas profissionais. Parece que ela perdeu um prazo lá. Uma gente incompetente, tudo bem, nem todo mundo tem dinheiro para contratar um cacai. Mas aí você vai lá no perfil desses advogados e tá lá, um olhinho com as cores da bandeira do Brasil chorando, posts muito elogiosos a atos como os de 8 de janeiro, teorias conspiratórias contra o STF. O advogado do Pequeno Príncipe, inclusive, é aspirante a político, né? Suplente de deputado estadual, tem uma fotografia dele na festa do Peão de Barretos, do lado do Tarcísio de Freitas. Então, essas pessoas escolheram para seus advogados gente que poderia muito bem estar lá dentro daqueles prédios, que são pessoas que pensam exatamente como eles. O que não é uma necessidade. Você pode ter alguém lá que pensa diametralmente
diferentemente de você, mas que se dedicará à sua defesa, porque todo mundo tem direito a uma defesa. Mas aparentemente esses caras estão muito mais preocupados em transformar a corte num palco de proselitismo político do que em, de fato, fazer a defesa dos réus. E aí tá dando no que tá dando. Como disse o Reinaldo Azevedo agora há pouco, não é que essas penas estão sendo enormes por vingança do Alexandre de Moraes e dos ministros. É porque os advogados não têm feito o trabalho de defender os réus, de minimamente tentar conseguir pelo menos uma pena menor para essa gente. Tem sido um espetáculo deprimente a atuação desses profissionais. Bom, tem alguns ouvintes questionando aqui o valor da multa. Eu falei em 30 milhões de reais, e é isso mesmo, tá, gente? Porque além da multa de 44 mil reais, os 30 milhões de reais a título de danos morais coletivos. Então esse número está correto para aqueles ouvintes que estão questionando entre todos, para ser dividido entre todos, é isso aí, tá bom? Então os 44 mil reais iniciais de multa e os 30 milhões de reais por danos morais coletivos a serem divididos entre todos. A gente falou das 3 condenações que já houve. Depois dessa análise aqui, ainda resta o julgamento do 4º réu, Moacir José dos Santos, de 52 anos. Então, sessões serão retomadas para isso na semana que vem. E até dezembro, os ministros esperam concluir as ações contra 232 acusados. E sobre Moraes, sobre a frase, porque alguém vai mandar essa frase, né? Ah, olha aqui, ele disse sim. Mas sabe qual era o contexto? Ele disse o seguinte, em 2021, quando ele esteve no Senado e conversou com o senador Messias de Jesus, de Roraima, sobre a questão do voto impresso. A frase foi exatamente a seguinte: o senador me disse que não era a favor do voto impresso, pois por 2 vezes ganhara eleições em seu estado por pouquíssimos votos. Depois estive na Câmara dos Deputados e me reuni com o filho do senador, Jonathan de Jesus, quando mencionei para ele o episódio narrado por seu pai, de que eleição em Roraima não se ganha, se toma. E aí fizeram o quê? Uma edição. Ele estava citando a frase de outra pessoa. Mas aí, o que fizeram, né, essas milícias digitais, editaram a frase, soltaram só ela, fora de contexto, e aí ficou parecendo que o Barroso é que estava falando isso. Pessoas muito mal informadas acreditam que isso de fato aconteceu. Um advogado fazendo a sua argumentação em frente aos 11 ministros do STF, tinha a obrigação de não divulgar um troço desses, especialmente na frente da pessoa envolvida. Vamos em frente aqui. No Congresso, a CPMI dos atos de 8 de janeiro ouviu o ex-comandante militar do Palácio do Planalto. Durante o depoimento, o general Gustavo Henrique Dutra negou que tenha havido inércia do Exército ao não retirar os apoiadores de Bolsonaro acampados ali em frente ao QG da corporação em Brasília. Segundo ele, a maioria das pessoas estava em situação vulnerável. Faz necessário ressaltar 2 pontos fundamentais para que se chegue à exata compreensão acerca da dinâmica dos fatos. O primeiro ponto refere-se ao fato de que, conforme relatei anteriormente, no dia 6 de janeiro, o acampamento contava com aproximadamente 200 pessoas, que em quase sua totalidade era composta por indivíduos vulneráveis, que não possuíam condições financeiras para retornar aos seus estados de origem e ou não tinham para onde ir. A ordem fragmentária número 7, emitida pelo Comando Militar do Planalto em 5 de janeiro, já havia estabelecido pontos de controle de acesso de veículos e proibido a entrada de ônibus fretados com passageiros e de caminhões com materiais de apoio logístico no SMU. Em outra CPI, na Câmara Legislativa do Distrito Federal, o hacker Walter Delgatti Neto repetiu o que disse à comissão do Congresso e reafirmou que foi procurado por Bolsonaro e pela deputada Carla Zambelli para executar um plano com o objetivo de desacreditar as urnas eletrônicas. Segundo ele, o ex-presidente sabia de tudo. O ex-presidente da República sabia desse plano de desmoralizar a justiça brasileira por meio de inclusão deste documento falso no sistema do Conselho Nacional de Justiça? Ele sabia, senhor Walter? Tanto sabia quanto ele solicitou esse feito. Ele sabia, né? Tanto sabia quanto solicitou. Bom, no Paraná está preso o blogueiro ligado à tentativa de atentado à bomba no aeroporto de Brasília. O Wellington Macedo era o único foragido no caso e foi detido no Paraguai.
A expectativa é que ele seja levado hoje para Brasília. Ângeles Fire. Com o apoio da Polícia Nacional do Paraguai, 2 brasileiros foragidos por suspeita de participação nos atos criminosos relacionados ao 8 de janeiro foram presos nesta quinta-feira. Segundo o ministro da Justiça, Flávio Dino, entre eles está Wellington Macedo, condenado a 6 anos de prisão em regime fechado por tentar explodir uma bomba nas imediações do aeroporto de Brasília. Encontrados no Paraguai, os brasileiros foram levados pelas autoridades locais até a fronteira e presos pela Polícia Federal em Foz do Iguaçu, no oeste do Paraná. Eles seguem detidos e devem responder por crimes contra o Estado Democrático de Direito em território nacional. Cidade de Porto Alegre pode decretar situação de emergência por causa dos temporais que castigam o Rio Grande do Sul. Até agora, pelo menos 100 municípios foram afetados pelas chuvas e as enchentes. 9 pessoas seguem desaparecidas, 47 mortes foram confirmadas pela Defesa Civil. Ao vivo com a gente está o Eduardo Chaves. Ontem a gente falava aqui, não é, Eduardo, sobre a expectativa da passagem de um novo ciclone. Ele perdeu força, é verdade. Mas olha, os prejuízos continuam sendo contabilizados, são muitos. A gente tem falado, né, nos últimos dias sobre todos esses prejuízos. Eu estava vendo aqui mais detidamente as perdas, além de todas as mortes, o luto das famílias, a necessidade de recuperar, limpar tudo, recuperar tudo que foi perdido. A gente tem perdas importantes também, por exemplo, para o agro, como a gente falou, plantações de milho e trigo que foram completamente destruídas, afetadas, e um balanço até aqui de que esse ciclone matou 29 mil animais de criação, só considerando os animais de criação, quase 30 mil animais de criação. É muita coisa. Eduardo, bom dia para você. Bora atualizar mais uma vez a situação aí no Rio Grande do Sul. Bom dia, Sheila. Bom dia, Megali, ouvintes da rádio Band News FM. Exatamente, Porto Alegre, hoje um alívio, amanheceu com céu aberto, céu completamente aberto, sem chuva, e a temperatura atual é de 10 graus. E um decreto de situação de emergência será publicado hoje pelo Diário Oficial da capital gaúcha, segundo anúncio feito pelo prefeito Sebastião Melo em suas redes sociais nesta quinta-feira. A medida busca agilizar o processo de compra de materiais, reparos e obras necessárias e recuperar as estruturas atingidas, como calçadas, ruas e habitações. Já choveu cerca de 300 milímetros, mais ou menos, em Porto Alegre nos primeiros 14 dias de setembro, praticamente o dobro do esperado no mês inteiro. Rios como Gravataí e Jacuí voltaram a subir e cerca de 800 pessoas ficaram fora de casa na região metropolitana. Moradores das ilhas próximas a Porto Alegre precisaram sair de casa após alta no nível do Guaíba, que atingiu a cota de 2,70 metros. A cota de inundação é de 3 metros. O prefeito Sebastião Melo afirma que o decreto é mais uma medida de apoio à população mais afetada. Vamos ouvir um trecho. Nós estamos com 70, 80 abrigados, a cidade está funcionando no trânsito, nas escolas, na saúde. É um momento delicado, né? Então, a nossa solidariedade a quem está lá alagado, a quem está abrigado, mas a cidade está respondendo com resiliência todo esse momento. Aliás, nós já passamos momentos tão difíceis como esse e superamos, e vamos superar juntos aqui com a população. O governo do Rio Grande do Sul, que se reuniu nesta quinta-feira para alinhar ações de reconstrução dos municípios do Vale do Taquari atingidos pelas inundações da última semana. A prioridade atual é atender as pessoas desabrigadas, construir novas moradias e também retomar as aulas. A estimativa é que mais de 4 mil alunos estão sem frequentar as escolas no momento. 9 instituições de ensino situadas no Vale do Taquari receberão um auxílio de R$2 milhões destinados para a substituição de mobiliários danificados ou levados pelas enchentes. O governo do estado ainda articula com universidades a liberação de espaços físicos para acelerar a normalização do ano letivo, além de buscar parcerias com a iniciativa privada e o terceiro setor. Vamos ouvir agora um trecho da fala do governador Eduardo Leite sobre estas ações voltadas à educação. A gente deve ter ali pelo menos 9 delas restabelecidas as aulas nesta semana, outras 6 entre a próxima semana e a semana seguinte. E para essas 6, né, estamos aí planejando ações que acolham a essas comunidades escolares e ajudem, se não vai dar para voltar às aulas ainda regulares, mas que ajudem a ter atividades e orientação a essas comunidades a partir das suas escolas, com ações também pedagógicas junto aos alunos e às suas famílias, às suas comunidades. Depois de uma semana de chuva no Rio Grande do Sul, Sheila, o tempo deve voltar a abrir em todo o território gaúcho nesta sexta-feira.
O ciclone extratropical continua se afastando em direção ao oceano, mas o estado segue em alerta para as inundações. Dos 17 pontos monitorados na sala de situação da Secretaria Estadual do Meio Ambiente, 12 vêm apresentando elevação nos níveis dos rios. Sheila. Obrigada, viu, Eduardo? E a gente vai seguir, é claro, acompanhando a situação das pessoas que perderam tudo, estão nesse processo de recuperação e todas as ações dos governos, né? Não só o estadual, mas governo federal também na recuperação de toda essa área. Abraço para você, bom trabalho, até. Mudando de assunto, a Uber diz que vai recorrer da decisão da Justiça de São Paulo que determinou a contratação de todos os motoristas do aplicativo. Detalhe chegando com o Ivan Brandão. CLT para todo mundo, né? Disse aqui o juiz do trabalho de São Paulo, uma decisão, Megali, da 4ª vara do trabalho de São Paulo. O juiz é o Maurício Pereira Simões e que tem abrangência para todo o país. É uma ação do Ministério Público do Trabalho, além de determinar que todos os motoristas da plataforma sejam contratados. Ele também multou, a Uber multou a empresa em R$1 bilhão por danos morais coletivos, né? A Uber tem encaminhado uma resposta pra gente falando que eles iriam recorrer da decisão, que não iriam cumprir nenhum dos itens da decisão até que, enfim, todos os recursos fossem esgotados. Mas a própria decisão do juiz diz que a plataforma digital só precisaria registrar os motoristas depois do trânsito em julgado da ação. Então, depois que, de fato, todos os recursos fossem esgotados. Essa é uma ação que está tramitando desde 2021, solicitando, né, a ação do MPT aqui de São Paulo, solicitando à Justiça que reconheça o vínculo empregatício da empresa com os motoristas. O Ministério Público do Trabalho diz que teve acesso a dados da Uber que demonstram o controle da plataforma digital sobre a forma como as atividades dos profissionais deveriam ser exercidas. E então, no entendimento do Ministério, se há esse controle, há uma relação de emprego. Enfim, é uma decisão em primeira instância, claro que haverá recurso, então só depois do trânsito em julgado é que, se permanecer essa decisão, a Uber teria que cumpri-la, né? Em nota que a empresa falou que vai recorrer da decisão, que não vai adotar nenhuma das medidas exigidas pelas sentenças antes que todos os recursos sejam esgotados. Falou que a decisão causa evidente insegurança jurídica, representa um entendimento isolado e contrário a outras quase 6 mil decisões que já foram tomadas na justiça no sentido contrário, né, de não reconhecer vínculo empregatícios, essas decisões de ações individuais, enfim, que a empresa ganhou na justiça. Essa é uma decisão que vale para todo o país, mas obviamente teremos outros capítulos aí, já que muito provavelmente a empresa vai recorrer, enfim, aí se for mudada... Resumo da ópera, não é para ninguém buscar lá a carteirinha de trabalho na gaveta para atualizar, não. Isso não vai acontecer hoje. Isso não vai acontecer hoje, né, porque a Uber vai recorrer se houver uma mudança de decisão. Então, se a decisão for mantida, ela recorre em outras instâncias, até parar lá no Superior Tribunal do Trabalho, mas se for reformada a decisão, aí é o Ministério Público do Trabalho que vai recorrer, então, enfim, ainda vai um tempão. A gente está falando aqui de uma ação que está na Justiça desde 2021. Então não é algo para hoje, nem para amanhã, quiçá para daqui a um ano, né? Mas vamos ver. Tá bom. Enfim, de qualquer forma, é um entendimento diferente, né? Dessa história aí de que, como há um certo controle da plataforma em relação ao trabalho dos motoristas, ficaria, na visão do Ministério Público, evidenciada essa relação, esse vínculo empregatício. Evan. Tem um ouvinte alertando aqui a gente de que nesse momento está rolando o treino da Fórmula 1, né? Tanto que o ouvinte logo no começo do jornal falou, eu vou ficar aqui no Band Esportes e tal, já confiro o noticiário com vocês. O pessoal tá avisando que teve bandeira amarela na Fórmula 1 porque tinha um lagartão na pista. Tava lá lagarteando, literalmente, na pista. A corrida é onde? Cara, é Singapura? Acho que é Singapura, né? Ô, Sandro? Singapura, né? Obrigado, Ivan. Singapura. Me lembrou o aeroporto. Qual foi o aeroporto que fechou aqui no Brasil mesmo? Por causa dos caranguejos? Não lembro. Enfim. Então tinha um lagartão e por isso interromperam o trem, né? Lagartão. Essa é nova. Tá, bandeira amarela por causa disso. Tira o bicho de lá. Valeu. Quem avisou aqui foi nosso ouvinte de todos os dias, a Paula. Valeu. Vamos agora... Foi em Vitória. Foi em Vitória? Valeu, obrigada. Vamos agora ao Rio de Janeiro. Pedro Dobal tem os detalhes sobre os envolvidos na morte do filho da atriz Cissa Guimarães, que começam a finalmente a cumprir pena no Rio de Janeiro. O Rafael Mascarenhas foi atropelado em 2010, quando andava de skate no túnel Acústica, na Gávea. A condenação veio em 2015. Aí ele ficou recorrendo
Os dois condenados, né? O pai e filho, inclusive, foram condenados em janeiro de 2015. Desde então, foram protelando por meio de recursos. Desde maio deste ano, não cabia mais recurso, não podiam mais recorrer a nenhuma instância da justiça. Agora, finalmente, vão começar a cumprir pena. Pedro Dobal conta os detalhes. Os dois condenados por envolvimento na morte de Rafael Mascarenhas, filho da atriz Cissa Guimarães, devem passar por audiência de custódia na tarde desta sexta-feira. Rafael de Souza Bussanra e o pai dele, Roberto Bussanra, se entregaram à justiça na quarta-feira. Rafael Mascarenhas foi atropelado em julho de 2010 quando andava de skate no túnel acústico na Gávea, que estava fechado para manutenção. Rafael Bussanra disputava um racha quando o acidente aconteceu. Ele foi condenado a 3 anos e 6 meses de reclusão por homicídio culposo, quando não há intenção de matar. Já o pai foi sentenciado a 3 anos e 10 meses por corrupção ativa, porque tentou subornar policiais. A atriz Cissa Guimarães desabafou sobre a prisão dos acusados. Finalmente conseguimos, depois de 13 anos, que não são 13 horas, eles estão cumprindo a pena que eles merecem. Eu não celebro, eu não estou comemorando, mas eu estou aliviada de saber que a justiça foi feita. Os dois vão ficar em regime semiaberto, com a possibilidade de sair para trabalhar durante o dia, mas segundo a legislação, podem passar para o regime aberto em menos de 8 meses, quando completarem 1/6 das penas. É isso, crime de trânsito no Brasil é assim, apesar de a Cissa Guimarães falar, tô aliviada porque foi feita a justiça, mas veja só como funciona a punição para crime de trânsito no Brasil. O crime aconteceu em 2010, a gente está em 2023. A condenação veio em 2015, eles ficaram recorrendo em instâncias diferentes, até que finalmente nesse ano vão cumprir a pena. A condenação inicial do Rafael, por exemplo, era de 12 anos e 9 meses. Ele vai cumprir 3 anos e 6 meses pelo crime de homicídio culposo sem a intenção de matar. O pai dele vai cumprir 3 anos e 10 meses, mas a condenação era de 8 anos e 11 meses. E é isso, né? O regime determinado pela justiça é o semi-aberto. Em frente. No Rio de Janeiro, a menina baleada por um agente da Polícia Rodoviária Federal segue internada em estado gravíssimo. Agatha Meirelles. A investigação da abordagem da Polícia Rodoviária Federal, que terminou com uma menina de 3 anos baleada no arco metropolitano no trecho de Seropédica, na Baixada Fluminense, passa para a Corregedoria da Corporação em Brasília. Segundo a PRF, a mudança de jurisdição da apuração ocorre diante da repercussão do caso. Heloísa dos Santos Silva, de 3 anos, está internada com quadro de saúde gravíssimo. A menina apresentou piora e chegou a ter uma parada cardiorrespiratória na madrugada desta quinta-feira. Heloísa estava no carro com a família a caminho de Petrópolis, na região serrana do Rio, quando o veículo foi atingido pelos disparos. O pai da menina afirma que não houve ordem de parada por parte dos agentes. No Espírito Santo, a CPI dos maus tratos quer ouvir o policial militar aposentado que matou um cachorro na frente de 3 crianças em Guarapari. A gente continua acompanhando esse assunto. Ontem a Justiça determinou a devolução da arma ao policial reformado. Só agora, né? Depois de bastante repercussão. Letícia Cardoso está de volta com a gente com mais sobre esse assunto. Fala, Letícia, bom dia. Bom dia, Sheila. Bom dia, Megali. A gente volta com essa informação de hoje, né? Essa decisão da Justiça que ontem liberou essa arma para o policial. O juiz entendeu que, por ele ser policial, ainda que da reserva, ele precisa do objeto para se defender. Isso acontece, a decisão acontece quase uma semana após o crime, justamente no dia que a família prestou depoimento na CPI dos maus tratos e a gente pôde, de fato, mesmo ouvir o relato da família do que aconteceu, né, do desespero, do que eles estão passando ainda. A Yasmin conversou com a gente, Yasmin Peçanha, ela que aparece nas imagens, Sheila, empurrando esse carrinho de bebê, que a gente acompanha agora o que ela falou nesse momento que ele atirou no cachorro. Ele não pensou nem nas crianças que estavam perto, chorando, pedindo pelo amor de Deus, e nem com a desculpa que a gente pediu para ele, né, que quando a gente está com o cachorro solto e alguém não gosta, que ele chega perto, ou então até mesmo que chega de cheirar mesmo, passeando na rua, a gente pediu desculpa e ele simplesmente nem ouviu a gente. A presidente da CPI de maus tratos contra os animais da Assembleia, a deputada Janete de Sá, vai encaminhar para a Polícia Militar de Minas Gerais um pedido também para que abra um inquérito, ainda que ele seja um policial reformado, para investigar a conduta desse militar. A Polícia Civil aqui do Espírito Santo ainda está no prazo para investigação daquele cumprimento para entrega do relatório sim de si ou não esse militar. Lembrando que ele chegou a ser preso em flagrante e a polícia, né, o delegado, ele alegou que agiu
atirando, como a gente viu nessas imagens, por legítima defesa, para preservar a vida dele. Minha nossa. Ele não se defendeu. Ele não o se defendeu, bichinho não estava isso. nem atacando Exatamente. ele, mentiroso. E aí ele diz que precisa da arma para se defender. Vai que um poodle resolva atacar esse cara, né? Ou um hamster, olhe torto para ele. Tudo que ele não pode é carregar uma arma. Vocês estão dando muita atenção para um cachorro. Não, não é só o cachorro, é também o cachorro. Mas não é só o cachorro. É o fato de ter um sociopata andando pelas ruas com uma arma na cintura. O cara que aponta um cano de uma arma e aperta o gatilho contra um Golden Retriever... Que estava com crianças. O cara é capaz de tudo. É imperativo que esse cara não tenha acesso à arma. Esse é o primeiro passo. Aí depois vê o que faz com a liberdade desse cara, que eu também não acho seguro ele andando nem desarmado pelas ruas. Um sujeito que faz um negócio desse e ainda vem falar que se defendeu de um cachorro que não o estava atacando. A gente está exibindo mais uma vez parte dessas imagens, né? Uma outra parte a gente nem exibe, mas o Golden ele foi morto, para quem não acompanha a história, com esse tiro dado pelo policial militar da reserva. O vídeo divulgado do Churros mostra o momento em que o animal se aproxima, pula ali em direção ao homem, mas faz goldenzice, né? Como a gente tem falado, late e tal. E aí o policial militar ele vai atrás do cachorro depois, porque o cachorro sai de perto e ele vai atrás. A Yasmin Lima, né, que é a tutora, como a gente ouviu agora há pouquinho, reafirmou que o policial disse que mataria o animal na frente dos irmãos dela. E as crianças pediram para ele não atirar. Pediram, não atira. Crianças de 12 e 9 anos de idade, da filha dela, de 1 aninho. Então é isso. A câmera não flagra exatamente o momento do disparo, porque tem um muro, mas acontece ali, na mesma rua. Obrigada, Letícia, pelas suas informações, viu? Um abraço, Sheila. Um abraço. Meu Deus do céu, cara. Diga. Só para vocês terem uma ideia do que a gente é obrigado a lidar aqui. Sensacionalistas. Sim, vocês estão dando muita atenção para um cachorro. Se o cachorro morde alguém, vocês não falam nada. Não. Tá. Aliás, essa é a primeira noção de jornalismo que a gente tem na primeira aula do primeiro ano, né, do curso. Se um cachorro morde uma pessoa, não é notícia. Se uma pessoa morde um cachorro, é notícia. Se uma pessoa mete bala gratuitamente num cachorro, é mais notícia ainda, meu irmão. O Ministério da Fazenda deve lançar até o fim do mês a nova fase do Desenrola. Ao todo, 924 empresas, incluindo bancos, concessionários de serviços públicos e varejistas, aderiram a esse programa. Os detalhes chegam agora com a Bruna Vale. Deve ser iniciado no final da próxima semana o leilão do programa Desenrola Brasil referente a empresas que têm dívidas a receber. Nessa etapa, as dívidas serão organizadas em lotes, como de cartão de crédito, varejo, eletricidade e saneamento. Segundo o governo federal, as propostas de renegociação com maiores descontos serão selecionadas para renegociação com garantia do programa. Na fase anterior do programa, cujo prazo de adesão foi encerrado na terça-feira, 924 credores aderiram de modo voluntário, o que representa 86% das dívidas de até R$5 mil negativadas dos brasileiros. Segundo o Ministério da Fazenda, mais informações sobre o leilão serão divulgadas nos próximos dias. Em São Paulo, a Polícia Civil investiga a tentativa de invasão à casa do ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Mayra Djaimo. Oi, Megali, bom dia para você, para a Sheila e para todos. Pois é, então a segurança na casa do ministro da Fazenda foi reforçada depois dessa tentativa de invasão, casa que fica na zona sul de São Paulo. A fechadura do portão também foi trocada. Então, recapitulando o crime, durante a madrugada de ontem, os bandidos arrombaram o portão externo, que dá acesso ao quintal, mas não conseguiram entrar no interior da residência. E aí, quando uma funcionária chegou para trabalhar, viu o portão arrombado e percebeu a tentativa ali de roubo, possivelmente. O ministro e a filha estavam na casa no momento. Pelas imagens das câmeras de segurança, Haddad viu que um criminoso desceu da moto e arrombou o portão com uma ferramenta. Na sequência, outros 4 criminosos chegaram num carro e passaram pelo portão até o quintal, mas não entraram na casa e fugiram sem levar nada. Essas imagens foram entregues à Polícia Federal, que vai tentar identificar e prender a quadrilha. Também já foi feita uma perícia no imóvel para analisar vestígios deixados para trás
como impressões digitais. E ninguém foi preso até o momento. A gente contatou a Secretaria de Segurança Pública e eles disseram que agora as investigações estão sendo conduzidas mesmo pela Polícia Federal. E o bairro ali de Indianópolis, onde fica a casa de Haddad, né, na zona sul de São Paulo, tem em média um roubo ou furto à residência a cada 2 dias, segundo dados da Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, Sheila Megali. Valeu, Mayra. Obrigada, viu, pelas suas informações. A gente vai seguir acompanhando, né, esse processo de investigação, as apurações da polícia. Vamos em frente aqui. O Arthur Coelho tem informação pra gente do Danilo Cavalcante, brasileiro. Foi preso depois de uma fuga que durou 14 dias, aquela caçada toda, e ele recebe agora uma nova acusação, né, Arthur Coelho? O brasileiro que estava foragido nos Estados Unidos e foi capturado na quarta-feira, Danilo Cavalcante, também vai responder por fuga criminosa. A acusação é decorrente da fuga de um presídio da Pensilvânia em 31 de agosto, escalando paredes. A promotoria do estado norte-americano também analisa se irá denunciá-lo por crimes de roubo. Com a nova denúncia, o brasileiro terá de prestar depoimento a um tribunal local ainda este mês. Independente do novo julgamento, no entanto, Cavalcante cumprirá a atual pena de prisão perpétua em um presídio de segurança máxima. Aliás, ontem o Jornal da Band fez uma reportagem, a gente vai exibir um trechinho daqui a pouco novamente, fazendo as comparações, né, sobre o crime de feminicídio, as punições ao Danilo Cavalcante, condenado à prisão perpétua pelo feminicídio, pelo crime de feminicídio. A gente tem essa qualificação aqui, né, no Brasil, do crime de feminicídio, prisão perpétua pelo assassinato da ex-namorada, né, na frente dos filhos, a facadas, enfim. E aí a comparação sobre os crimes de feminicídio, o resultado aqui das penas, que muitas vezes são convertidas em coisas quase irrisórias para a gravidade e brutalidade do crime de feminicídio, né? Uma comparação importante para a gente ficar de olho e cobrar mudanças na legislação e o endurecimento de penas para esse tipo de crime no Brasil. Daqui a pouquinho a gente exibe aqui um trecho de como foi essa reportagem ontem no Jornal da Band. Olha, só para registrar, o nosso ouvinte muito fiel que foi lá acompanhar a Fórmula 1 já voltou, tá? Acabou o treino com algum atraso por causa do lagarto, né? Mas depois parece que teve uma nova largata. Simão é só depois. E aí ele nos informa que o Leclerc fez o melhor tempo, o Sainz ficou em segundo e o Verstappen ficou em terceiro. Portanto, 2 Ferraris na frente. Tá bom. Obrigado, querido. Valeu pela mensagem, obrigado pela atualização. Vamos falar de futebol? Vamos. Precisa? Precisa, porque o Fortaleza bateu o Corinthians com gol do Pikachu no finalzinho. Foi. Só pra doer mais. Cara, eu dormi. Você dormiu? Mesmo o jogo sendo cedo, eu dormi. Daí pra mim tinha terminado 1-1. Não. Lê do engano. Lê do enganinho. 2-1. Ê, Vander, pô, fechou. Haja pressão no pô, fechou agora. Anderson Azevedo. Com gols de Juan Martín Lucero e Iago Pikachu, o tricolor de aço conseguiu vencer o Corinthians pelo placar de 2-1 na noite desta quinta-feira, jogando na Arena Castelão pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com o resultado, o tricolor de aço sobe para 35 pontos e continua na 8ª posição do Campeonato Brasileiro. O time volta a campo agora na próxima quarta-feira. Encara o São Paulo jogando no Morumbi pela 24ª rodada do Brasileirão. E na Vila Belmiro, Diego Aguirre balança no cargo depois de mais uma derrota do Santos. A crise do Peixe. Peixe segue na zona da degola, perdeu para o Cruzeiro. 3-0 na Vila Belmiro e fora de casa o Bahia venceu o Coritiba na estreia de Rogério Ceni. Fala aí, Luiz Felipe Veloso. O Bahia volta hoje para Salvador após vencer o Coritiba de virada por 4-2, subir para a 15ª posição na tabela da Série A com 25 pontos na estreia do treinador Rogério Ceni à frente do esquadrão. Com o resultado, o Coxa permanece na lanterna da competição com 14 pontos. Para Rogério Ceni, as mudanças propostas por ele já surtiram efeito. Tentamos mudar um pouco de ser um time menos de menor transição e de maior controle de jogo, né? Lógico que você vai à frente no placar, faz 2, o adversário te empurra muitas vezes para trás, mas eu acho que tirando o final do jogo, que nós baixamos o poder de concentração e tomamos um gol que a gente não pode tomar em circunstância nenhuma, que foi o segundo gol do Coritiba. De resto, eu acho que o time controlou bem o jogo, mesmo pós o gol no primeiro tempo, eu acho que foi o melhor momento do Bahia no jogo, né? O Bahia treina no sábado e domingo, de olho na partida de segunda contra o Santos, na Arena Fonte Nova, às 8 da noite. Ainda ontem o Bragantino bateu o Grêmio por 2-0, ocupa assim a 5ª posição na tabela. Como é que
que a senhora fala com essa ligeireza toda do Bragantino? O Bragantino tá praticamente na zona de rebaixamento, empatou em... rebaixamento? Não, de classificação para Libertadores. Empatou com o Flamengo em número de pontos. Ainda perde nos critérios de desempate, mas o Bragantino tá subindo que nem um foguete e o Flamengo tá banquitolando. Então a senhora persegue a boa população de Bragantino? Persigo. De Bragantino não, de Bragança Paulista. Enquanto isso, o Santos... Gente, a situação do Santos é desesperadora, porque o time tá na zona de rebaixamento, 4 pontos atrás do Goiás, com um jogo a mais. O Goiás pode abrir 7 pontos em relação ao Santos. O Vasco tem 17 pontos, 4 pontos atrás do Santos, mais 2 jogos a menos. Pode passar. O América Mineiro pode passar, porque tem 2 jogos a menos, vencendo os 2 próximos, deixa o Santos para trás. Só o Curitiba hoje não teria condição de chegar no peixe. O Santos, que junto com Flamengo e São Paulo, faz parte do grupo dos times que até hoje, grupo cada vez mais seleto, dos times que até hoje não caíram para a segunda divisão do Brasileirão. Olha, várias mensagens de ouvintes. Quando mais de um escreve, a gente sabe que eles têm razão, né? Sim. Tricolor de aço é o Bahia, não Fortaleza. Luiz Miranda, por exemplo, escreveu, falou, corrija. Corrigi, pronto. Corrigido. Vários ouvintes escreveram, tá? Então, penso que falamos errado mesmo aqui, tá, gente? Obrigada pelas mensagens. Bom, e lá fora, Neymar pode estrear hoje pelo Al Hilal, com transmissão na tela da Band. Quem tem os detalhes é Bruno Camarão. Neymar pode finalmente estrear hoje pelo Al Hilal. A equipe do camisa 10 da seleção brasileira enfrenta o Al Riyadh às 3 da tarde de Brasília pela 6ª rodada da Liga Saudita. O atacante brasileiro está recuperado de lesão que adiou a participação dele. E após defender a seleção brasileira nos primeiros 2 jogos das eliminatórias para a Copa do Mundo, ele volta a entrar em campo. O confronto entre Al Hilal e Al Riyadh terá transmissão da Band na TV aberta e nas plataformas digitais band.com.br, Band Play e no canal do Esporte na Band no YouTube. Daqui a pouquinho a gente tem mais informação sobre essa possível estreia, né, do Neymar com o nosso correspondente Felipe Killing, que hoje fala direto da Arábia Saudita. E aí? Corrija a correção? Retiro o que disse. Eu não falei nada, você que saiu corrigindo aí. Fui na dos ouvintes, cara. Vários ouvintes escreveram pra cá. Tricolor de aço também é o Bahia, mas também é o Fortaleza. Viu, e aí, gente? eu fui até o Google procurar, e aí, antes que alguém lá do Acre nos escreva, o Independência Futebol Clube da cidade de Rio Branco é o 3º time brasileiro que se autodenomina Tricolor de Aço. Tá? Então, Tricolor de Aço é a Independência, é o Esporte Clube Bahia e o Fortaleza Esporte Clube. Sabe o que aconteceu? Vários ouvintes de Salvador começaram a escrever. Aí o que está acontecendo agora? Vários ouvintes de Fortaleza escrevendo com a correção da correção. Tem coisa que quanto mais você mexe, pior fica, né? É isso.